Faltando apenas meia hora para subir ao altar, Gabriela escutou seu noivo revelando ao padrinho que o casamento não passava de um golpe financeiro para explorar o patrimônio da família dela. Ela teve o impulso de cancelar o evento e desaparecer. Contudo, escolheu um caminho infinitamente superior. Eu não consigo prosseguir com isso. Henrique largou a mão de Gabriela abruptamente. O sacerdote travou a voz no meio do versículo sagrado. Perdão, o que você disse? 200 convidados prenderam a respiração simultaneamente. O ruído do vento balançando os tecidos brancos da decoração foi a única coisa que restou naquele vazio. Eu afirmei que não posso seguir em frente. Henrique virou o corpo na direção da plateia. Este casamento está oficialmente cancelado. Gabriela avançou um passo. As mãos dela balançavam descontroladamente. Henrique, que tipo de brincadeira é essa? Ele a empurrou de forma sutil, apenas o bastante para estabelecer uma barreira física. Eu não nutro nenhum sentimento por você, Gabriela. Jamais nutri. Um grito abafado ecoou nas últimas fileiras. O som de uma cadeira arrastando cortou o ar. O buquê da noiva desabou no gramado. Você está sob muito estresse, ela murmurou atônita. A gente pode conversar. O meu coração já pertence a outra mulher. O sacerdote fechou o livro sagrado com força. 3 madrinhas levaram as mãos à boca, em choque. O fotógrafo recuou e abaixou o equipamento. Henrique fez um aceno teatral com o braço. Uma mulher com um vestido vermelho vibrante levantou-se da 5ª fileira. Cabelos impecáveis, salto-agulha, semblante de pura soberba. Vanessa. É por ela, Henrique declarou. Sempre foi por ela que eu esperei. Vanessa iniciou sua caminhada rumo ao altar, lenta e calculada. O impacto de cada passo ressoava sobre o jardim. Ela desfilou diante de Dona Lúcia, a mãe de Gabriela. Ignorou as amigas da noiva e estacionou exatamente ao lado de Henrique. Isso só pode ser um delírio, Gabriela sussurrou, sem ar. Você é uma mulher admirável, Gabriela. Contudo, eu exijo muito mais da vida. Henrique cruzou seus dedos com os de Vanessa. Eu exijo uma mulher que me instigue, alguém com uma essência fascinante. O Dr. Carlos, pai de Henrique, começou a bater palmas. 2 tias dele acompanharam com risadas nervosas. Uma câmera de celular já gravava tudo. Gabriela varreu a plateia com o olhar. Camila, sua companheira de todas as horas, estava de pé. No entanto, parecia paralisada. Ninguém se moveu para ampará-la. Eu dediquei 24 meses da minha vida desenhando este dia, ela desabafou. A voz saiu fragmentada. E eu dediquei 24 meses atuando. Henrique apertou o braço de Gabriela com brutalidade. A pressão dos dedos foi intensa. Marcou a pele dela. Agora desapareça da minha vista e leve essa sua fantasia brega junto. A cor sumiu do rosto dela. As pernas perderam a sustentação. Como o homem a quem ela entregou a alma podia triturá-la diante da alta sociedade paulistana? O vestido de noiva tornou-se um fardo nos ombros de Gabriela. A renda importada que ela selecionou com tanta paixão agora parecia uma armadura de espinhos. O tecido machucava sua pele. Seus olhos caíram sobre o buquê jogado na terra, rosas brancas, a exata espécie de flor que Henrique a presenteou no dia em que se conheceram. Toda a história teve início há 3 anos, em um bistrô nos jardins, logo nas primeiras horas da manhã. Henrique surgiu com atraso, ostentando uma gravata desalinhada e um sorriso que desarmaria qualquer um. Ele segurava um maço de rosas brancas. Me perdoa pela demora. Eu fiz questão de parar e comprar um mimo para você. Gabriela sorriu. Ela nunca havia recebido um gesto tão romântico antes. Nós mal trocamos algumas palavras até hoje. Então, vamos resolver essa questão agora. Eles emendaram uma conversa que durou 4 horas ininterruptas. Ele compartilhou sua ambição de erguer um império corporativo.
Ela detalhou sua pós-graduação em arquitetura avançada. Na hora da despedida, ele segurou a mão dela com firmeza. Eu vou te proporcionar a maior felicidade do mundo, Gabriela. É uma promessa. Passados 6 meses, o cenário começou a se alterar. Gabriela adentrou o loft de Henrique sem bater. Ele estava em uma chamada telefônica. O tom de voz era sussurrado, uma aura de tensão. Eu entendo a urgência, mas assim que eu assinar a certidão, o capital é liberado. A família dela domina o mercado. Investidores de peso. Ela congelou no batente da porta. As batidas do coração dispararam. Henrique se virou, encerrou a chamada num piscar de olhos. Gabi, não percebi que você já tinha chegado. Qual era o assunto dessa ligação? Assuntos corporativos, meu bem. Rotina chata. Ele depositou um beijo na testa dela. Você parece exausta. Vamos sair para comer. Ela sentiu vontade de investigar mais a fundo. Contudo, ele desviou o foco. Contou uma história engraçada. Serviu uma taça de vinho. E ela escolheu não brigar. 60 dias antes da cerimônia, Gabriela estava no banco do passageiro com Camila. A amiga conduzia o veículo, lançava olhares desconfiados. Você está 100% convicta desse passo? Convicta em relação a quê? A esse cara. A essa festa toda. Gabriela focou o olhar na janela. O asfalto da Faria Lima passava como um borrão. Eu sou louca por ele, Cami. Isso é óbvio, mas ele sente o mesmo? De onde você tirou essa dúvida agora? Camila freou o carro no semáforo vermelho. Puxou o ar com força. Ele só dá as caras quando tem algum interesse. O único assunto dele é o patrimônio dos seus pais. E essa tal de Vanessa, você não acha bizarro o jeito que ele se refere a ela? Eles cresceram juntos, são como irmãos. Irmãos não trocam aquele tipo de olhar. Gabriela cerrou as pálpebras. No fundo, reconhecia a razão nas palavras de Camila. Porém, os convites já estavam circulando. O ateliê já costurava o vestido. O buffet premium estava pago. Agora já fomos longe demais para recuar. Nunca é tarde para se salvar. Todavia, Gabriela bloqueou os conselhos, manteve a rota, fechou os olhos para os alertas. E lá estava ela, reduzida a cinzas. O berro desesperado de Dona Lúcia resgatou Gabriela do transe. Sua mãe avançava como um trator na direção do altar, o rosto transfigurado pela fúria, as vistas embargadas pelo choro. Contudo, o destino dela não era amparar a filha, era para cobrar Henrique. Gabriela recuou um passo, logo depois, mais um. Era preciso fugir daquele espetáculo. Imediatamente, ela deu as costas para o ex-noivo e disparou. O volume do vestido era um castigo. O salto agulha enterrava na grama. Cada movimento era um esforço hercúleo. Gabriela, não corra! Dona Lúcia clamou atrás dela. Porém, a filha não atendeu ao chamado. Atravessou o corredor de cadeiras de luxo. Cruzou a multidão que cochichava. Ignorou os olhares de compaixão. Evitou as lentes dos celulares. O portão de saída estava a poucos metros. Era só uma questão de segundos. Vai fugir com o rabo entre as pernas? O timbre de Henrique cortou a atmosfera do jardim. Ela paralisou. A musculatura dos ombros travou. Essa sempre foi a sua verdadeira face, Gabriela. Uma eterna fujona. As madrinhas fecharam a rota de fuga. 3 silhuetas em trajes lilás. O clã de primas de Henrique. Saiam do meu caminho, Gabriela ordenou. Antes a gente precisa que você explique o que rolou, confrontou a líder do grupo. Juliana. Não há absolutamente nada para explicar. Você aprontou alguma coisa pelas costas dele? Disparou a outra. Patrícia, porque o Henrique jamais faria uma cena dessa de graça. O oxigênio faltou nos pulmões de Gabriela. A culpa estava sendo jogada no colo dela. Eu não cometi erro algum. Você jura? Juliana cruzou os braços com ar de deboche, porque a sua fama de controladora e possessiva já é velha. Isso é mentira. Eu nunca... Vai ver, ele só queria respirar um pouco.
Patrícia interveio. E você tirou todo o ar dele. Camila surgiu como um raio ao lado de Gabriela. Deu um encontrão no ombro de Juliana. Abram alas, já. Juliana soltou um riso irônico. Vai fazer o quê? Vou tirar vocês na marra. Por um breve segundo, a intimidação surtiu efeito. Juliana hesitou. O grupo recuou. Gabriela soltou o ar, grata, mas foi quando o Dr. Carlos despontou no cenário. O patriarca da família Monteiro. Traje de corte italiano cinza, coluna reta, fisionomia implacável. Gabriela! Ela girou o corpo na direção dele. Nutriu a esperança de que ele a defenderia, que agiria como um escudo, que cobraria decência do próprio herdeiro. Presta muita atenção no que eu vou dizer, ele proferiu. O tom era gélido, metódico. O meu filho tem o direito de buscar a própria satisfação. Tudo o que eu desejava era a felicidade dele. Mentira, você desejava que ele fosse propriedade sua. São coisas bem distintas. Uma dor aguda atravessou o peito de Gabriela. Eu entreguei o meu coração a ele. Coração não é sinônimo de algema. O Dr. Carlos ajustou o nó da gravata. E sendo bem franco, o perfil de vocês nunca casou. Ele tem visão de futuro. Você é banal. O termo rasgou a alma dela. Banal. O Henrique tentou levar o barco, prosseguiu o Dr. Carlos. Contudo, não se empurra afeto goela abaixo. E a Vanessa? Ora, ela preenche todas as suas lacunas. É instigante, audaciosa. Está no mesmo patamar que ele. Gabriela varreu o espaço com os olhos, suplicando para que alguém se levantasse contra aquele absurdo, que alguém gritasse que aquilo era loucura. Mas a plateia apenas consumia o drama. Uma parte concordava silenciosamente. Outros pareciam validar o discurso do pai. Então, na visão de vocês, eu sou merecedora disso? Gabriela indagou. O som da voz oscilava. Merecedora de ser pisoteada diante da cidade inteira? Ninguém te pisoteou, retrucou Juliana. O Henrique apenas jogou a verdade na mesa. Justamente no altar. Antes tarde do que nunca, Patrícia arrematou. Camila envolveu o braço de Gabriela com força. Puxa o carro, essa laia não merece a sua presença. Contudo, Gabriela parecia chumbada no chão. O corpo se recusava a obedecer. O ambiente rodava. Tudo parecia um pesadelo mal elaborado. Henrique e Vanessa despontaram. A mão dele repousava na cintura dela, irradiantes, como se a destruição daquele momento não lhes dissesse respeito. Gabriela, não leva para o coração, ok? Henrique soltou. Logo você acha alguém mais compatível com você. Vanessa soltou um riso abafado, mas o volume foi exato para que a humilhação fosse geral. Gabriela reuniu forças e deu os passos finais. Atingiu a zona de saída. O veículo executivo que os transportaria para a lua de mel estava estacionado, branco, ornado com arranjos finos. Ela embarcou, sem companhia. Camila pulou para dentro logo em seguida. Toque para o hotel! Gabriela ordenou ao chofer. O motorista a fitou pelo espelho central, desnorteado. A gente não vai esperar o noivo? O noivo não existe mais. O carro arrancou em baixa velocidade. Gabriela colou o rosto no vidro, contemplou a multidão retomando seus lugares, contemplou as gargalhadas de Henrique e Vanessa, contemplou o desespero de sua mãe, que chorava copiosamente no centro do gramado. Ao atingirem o hotel, Camila amparou Gabriela na descida do carro. Elas optaram pelo acesso de serviço. Escaparam da exposição do saguão. Dentro da suíte, Gabriela desabou na cama. Trajando a noiva, coroada com o véu, encarou o próprio reflexo. A maquiagem destruída, os fios de cabelo emaranhados, a expressão desprovida de vida. Onde foi que eu falhei? Ela indagou no vazio. Falhou? Em nada. Gabi, olha para mim. Eu oprimia ele? Fui tóxica? Você foi intocável. O verme é ele. Contudo, Gabriela não comprou a ideia.
Porque se a escolha final de Henrique foi Vanessa, se a multidão endossou, se nenhuma voz se levantou em sua defesa, a raiz do problema devia ser ela mesma. Talvez ela fosse uma mulher banal, sem graça, inapta. Ela baixou a vista para as próprias mãos, para o hematoma que a brutalidade de Henrique cravou em seu antebraço. Escuro, dolorido. Eu pequei em não te dar ouvidos. Gabriela murmurou. Não começa. A culpa não é sua. Mas eu fechei os olhos para tudo, para cada aviso, e o resultado é esse. O resultado é que você vai começar do zero. Gabriela negou com a cabeça. Recomeçar soava como ficção científica. O espetáculo foi público, registrado em vídeo. Ao amanhecer, a vergonha seria nacional. A noiva descartada, a mulher que não deu conta do recado. Ela rolou na cama, cerrou as pálpebras, suplicou pela invisibilidade. Foi quando o aparelho vibrou. Um torpedo de um remetente não salvo. Gabriela, aqui é o Rafael. Soube do ocorrido. Se precisar de uma mão, é só chamar. Conte comigo. Ela analisou o remetente. Rafael, o magnata que cruzou seu caminho num congresso de urbanismo há 6 meses. Dono de um império, austero, nobre, e num sobressalto, uma brasa reaqueceu no interior dela. Talvez o recomeço não fosse um delírio, afinal. Gabriela ainda estava paralisada no altar quando Henrique iniciou o discurso. Em bom som, exigindo a atenção de todos. Eu imagino o nó na cabeça de vocês, ele discursou. O timbre era inabalável, isento de remorso. Contudo, a transparência é o mínimo que eu devo, a vocês e à minha própria consciência. A plateia retomou seus assentos, intrigada, sedenta por escândalo. A Gabriela é uma mulher de valor, esforçada, fiel. Ele pausou milimetricamente, mas o valor não sustenta tudo. A presença dela ainda pairava no ambiente, estática, a poucos passos de distância, congelada pelo choque. Uma união demanda fogo, demanda eletricidade, demanda intensidade. Henrique virou o rosto para Vanessa. E essa chama nunca existiu entre a gente. Uma voz solitária na plateia emitiu um som de concordância. A rotina com ela é monótona, entediante. A obsessão dela por planilhas e controle é doentia. Ele cravou o olhar em Gabriela. Você assassinou toda a magia que poderia existir. A humilhação incendiou o rosto dela. Um tremor tomou conta de suas mãos. E olhem, eu lutei. Eu juro que eu lutei. Henrique gesticulou performático. Porém, a natureza segue o próprio curso, e quando a Vanessa reapareceu, eu finalmente compreendi o que é pulsar de verdade por alguém. Vanessa esboçou um sorriso, apertou a mão do amante. Uma parte dos convidados suspirou, encantados pelo drama romântico. Vocês dão ânsia de vômito, Camila berrou lá do meio. Nós praticamos a verdade, Henrique rebateu. O oposto de empurrar com a barriga uma farsa só para manter as aparências. O Dr. Carlos ficou de pé. Iniciou um aplauso solitário, compassado. A manada seguiu o líder. Tios, sobrinhos, sócios de Henrique. Gabriela lutou para segurar a água que brotava nos olhos, mas não iria desabar. Não para o deleite deles. Foi então que Henrique desceu ao nível mais baixo. E tem mais, ele disparou. Vocês realmente acreditam que eu ia me amarrar para sempre a uma mulher que não tem a menor desenvoltura na intimidade? O oxigênio sumiu de todo o espaço. O chão debaixo de Gabriela se abriu. Henrique! Dona Lúcia berrou de indignação. Contudo, ele acelerou. É a pura verdade. A química era nula, zero ousadia. Parecia que eu estava cumprindo tabela. Uma onda de gargalhadas tomou conta. Risonhos discretos que evoluíram para o escárnio aberto. Indivíduos que frequentavam a casa de Gabriela há décadas, debochando dela. Vanessa soprou um segredo na orelha dele. O sorriso de Henrique alargou. E que fique claro, a culpa não é dela. Tem gente que simplesmente não leva jeito pra coisa. Ele deu de ombros, minimizando. O ponto é que eu me recuso a viver assim.
3 amigos do noivo aplaudiram efusivamente. Uma convidada gravou a fala. O vídeo já estava na rede. Gabriela forçou um passo à frente. Em seguida, outro. As articulações falhavam, mas a dignidade a empurrava. Isso é uma farsa. O som saiu quase inaudível. No entanto, o tom era novo. Havia ódio ali. Longe disso, Henrique respondeu, com uma paz perturbadora. Você armou todo esse circo porque cobiça o patrimônio do meu pai. Eu sei de tudo. A máscara dele trincou, por uma fração de segundo. Apenas uma. Você não percebeu que eu ouvi a ligação, percebeu? Gabriela prosseguiu. A negociação com os acionistas. A estratégia de parasitar minha rede de contatos. Um murmúrio de confusão circulou entre a elite presente. Você é ridícula. Henrique cortou. Agora partiu para a ficção? Eu escutei, 60 dias atrás, você afirmando que a certidão de casamento era a chave do cofre. Gabriela, chega. Camila tentou frear a amiga. Vamos sumir daqui. Mas ela se desvencilhou com força. Jamais. Eu exijo que a cidade inteira escute. Gabriela fitou a elite paulistana. Este homem não sente nada por mim, nunca sentiu. O alvo dele era minha agenda, minha influência. Por um microsegundo, a acusação balançou a plateia. O zum 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 mudou de tom. A dúvida foi plantada. Os olhares para Henrique ficaram afiados. Ele captou a mudança de vento e agiu como um raio. Vocês estão acompanhando? Henrique indicou Gabriela com a mão. Olhem a que ponto chega o surto. Eu cancelo o noivado e ela inventa um complô financeiro. Não é complô nenhum. Então me mostre. Ele cruzou os braços em desafio. Onde está a evidência? O áudio? O contrato? Gabriela inspirou fundo. Calou-se. Ela estava de mãos abanando. Era apenas a sua versão. Era o que eu esperava. Henrique mirou os espectadores. O desespero dela é palpável. O ego ferido a faz criar calúnias, porque a realidade de ser rejeitada é dura demais. A plateia balançou a cabeça, absorvendo a narrativa dele. A Gabriela sempre teve um pé no melodrama, cutucou Juliana. Todo mundo sabe. E no delírio, Patrícia finalizou. Henrique avançou 2 passos. Invadiu o espaço pessoal de Gabriela. Escuta bem essa dica. Pelo seu próprio bem. O volume da voz caiu. Letal. Abandone essa postura de coitada. Pare de vomitar mentiras. E engula a verdade de que você não tem gabarito para estar do meu lado. Ele disparou a última estocada, olhando no fundo da alma dela. E nunca teve. O vazio sonoro que se instalou foi mais doloroso que um tapa. Nenhuma voz socorreu Gabriela. Ninguém peitou a arrogância de Henrique. Ninguém pediu decência. Vanessa se aproximou, envolveu as costas de Henrique, depositou um beijo em seu pescoço. Meu bem, já deu, né? Nossa energia é valiosa demais para gastar aqui. Os dois giraram nos calcanhares. Iniciaram a caminhada de saída. A plateia reagiu com ovações. Pétalas de rosas choveram sobre eles, como se fosse o desfecho de um conto de fadas. Gabriela sobrou sozinha no púlpito. O altar estava abandonado. O quarteto de cordas desmontava os equipamentos. A equipe de luz desligava os refletores. Dona Lúcia atravessou o gramado correndo. Envolveu a filha nos braços. Minha vida, vamos embora. Contudo, Gabriela parecia uma estátua. Seu olhar estava travado no caminho que os traidores haviam feito. O som do motor do carro de luxo, o eco das gargalhadas se perdendo na noite. E nesse instante, o dique estourou. Os joelhos dela cederam e afundaram na terra. A barra do vestido foi manchada de lama. O véu se prendeu e rasgou, mas aquelas perdas materiais eram irrelevantes, porque o buraco no peito superava qualquer tormento físico. O esvaziamento do local começou. Passos apressados, rostos virados para o outro lado. A existência de Gabriela foi apagada. Em menos de meia hora, o cenário estava deserto. As únicas sobreviventes eram Gabriela, Lúcia e Camila. No centro de um sonho demolido,
Gabriela passou a chave na porta da suíte. Largou o véu num canto. Acomodou-se na borda do colchão. O aparelho telefônico tremia histericamente. Alertas, recados, ligações. O visor brilhava. 53 mensagens pendentes, uma dúzia de chamadas sem retorno. Entrou no aplicativo de mensagens. O topo da lista era de uma parente distante. Nossa, Gabi, que papelão! O grupo da família só fala disso. A segunda notificação vinha do escritório. Os vídeos estão rolando aqui. Você tá viva? Vídeos, no plural. Gabriela acessou a rede social. Sua identidade dominava os assuntos mais comentados de São Paulo. 3 gravações distintas, 3 perspectivas da tragédia. O recorte da chacota pública, o recorte do colapso no gramado, o recorte da solidão no altar. 2 milhões de cliques, em menos de 3 horas. A caixa de comentários era um abatedouro. Faltou visão de mercado para ela. O cara deu todos os sinais. Dó eu tenho, mas o rapaz foi cirúrgico. Ela tem cara de planta. Pelo menos ele teve culhões para mandar a real. Gabriela atirou o aparelho na colcha. Ficou de pé, entrou no toalete, encarou o espelho. A produção de beleza era um borrão. Os olhos pretos e o rosto manchado, uma pintura surrealista de desespero. Iniciou a remoção do traje. Os dedos não obedeciam. O fecho emperrou. A força bruta rasgou o zíper. O tecido cedeu. Pouco importava agora. Entrou no box. A ducha gélida castigou seu corpo. Ela cerrou as pálpebras. O desejo era a aniquilação total. Um despertar repentino que classificasse tudo aquilo como ficção. Mas a realidade era implacável. Fechou o registro, envolveu-se no tecido felpudo do hotel, deslizou até o piso de porcelanato e, em um momento de fraqueza inédita, a ideia de jogar a toalha pareceu a mais sensata. Encerrar a busca por justiça, engolir as injúrias, baixar a cabeça. A saída dos covardes parecia convidativa. Desaparecer no mapa. Iniciar do marco zero em um território livre da sua vergonha. O som da voz de Camila rompeu o silêncio vindo da antessala. Diálogo com Lúcia. O que fizeram com ela foi um crime, uma aberração. Eu concordo, querida, mas qual é a nossa força agora? Alguma carta a gente tem na manga. É impossível que não. A espinha dorsal de Gabriela se alinhou. Girou a maçaneta. Adentrou o ambiente principal. O sofá abrigava Camila e Lúcia. O silêncio reinou com a chegada dela. Gabi, eu testemunhei aquele telefonema, Gabriela decretou. 60 dias atrás, no flat. Ele declarou que a união era motivada pelo fluxo de caixa, pela rede de influência do meu pai. Camila saltou do assento. Essa informação é concreta? 100%. E qual o motivo de você ter guardado isso até agora? Porque a cegueira me fez classificar aquilo como um engano auditivo, loucura da minha cabeça. Gabriela ocupou o sofá. E eu estava lúcida. Lúcia apertou os dedos da filha. Filha, a palavra dele tem peso. Onde estão as evidências? Gabriela abaixou a cabeça impotente. A gravidade do silêncio pesou no ambiente, até que os dedos de Camila voaram pela tela do próprio smartphone. Vocês precisam ver isso. Era uma nota na imprensa, discreta, nas páginas secundárias do Portal de Negócios de São Paulo. Consultor Henrique Monteiro assina contrato de peso com holding de investidores. O horário da publicação, 2 horas atrás. Imediatamente após a implosão do casamento. A voz de Gabriela reproduziu o texto. Henrique Monteiro, 32, acaba de firmar uma joint venture com o consórcio do magnata Carlos Monteiro, seu pai, visando a escala global de sua consultoria. A movimentação financeira supera a casa dos 5 milhões de reais. O capital foi injetado, Camila traduziu. O casamento virou um mero detalhe. O patriarca abriu a carteira. Gabriela continuou a varredura do texto, mas prestem atenção no rodapé.
Especula-se que a chancela do consórcio dependia da apresentação de um portfólio robusto de clientes à DAEA, clientes que entraram na vida dele pelas mãos de Gabriela, nos leilões, nos jantares privados, nos encontros do country club. Ele vampirizou o seu networking, Lúcia sussurrou horrorizada. E com a meta batida, a ferramenta perdeu a validade. Gabriela atirou o aparelho na superfície de vidro. Foi jogada no lixo. A melancolia evaporou. O ódio assumiu o controle, voraz, implacável. O script estava pronto, nos mínimos detalhes. Camila acomodou-se no sofá. E nós vamos esfregar a verdade na cara deles. Com que munição? Existe um contato que pode virar esse jogo. Camila vasculhou o aparelho de Gabriela. Localizou a notificação de Rafael. Ele. Gabriela fixou os olhos no nome. Rafael Alcântara, o rei da construção civil paulista, o dono do dinheiro, o dono do poder e uma figura que Henrique precisaria de 3 vidas para desafiar. Qual o interesse dele em comprar a minha briga? Gabriela ponderou. Só testando a teoria para saber. Gabriela recolheu o dispositivo. Analisou a promessa dele na tela. Puxou todo o ar do ambiente. E enviou. A situação é crítica. Preciso da sua intervenção. A tréplica brotou na tela em 10 segundos. Compareça na sede da minha holding amanhã às 10 horas. A gente resolve isso. Pela primeira vez naquele inferno, um sentimento diferente brotou em Gabriela. A chama da esperança. O quartel-general de Rafael dominava a cobertura de um arranha-céu na Faria Lima. Gabriela cruzou a recepção no horário cravado. Penteado contido, traje sóbrio, rosto limpo de cosméticos. A assessoria a encaminhou para o gabinete da presidência. Paredes de vidro. O horizonte de concreto de São Paulo aos seus pés. Rafael observava a selva de pedra, costume escuro sob medida, impecável. Gabriela! Ele girou os calcanhares. Aproximou-se. Sem contato físico, sem condescendência. Apenas um contato visual cortante. Sou grata pelo encaixe na agenda, ela murmurou. Fique à vontade. Eles se acomodaram no mobiliário de alto padrão. A mesa de vidro temperado dividia o espaço. O material vazou na rede. Rafael pontuou. O país inteiro deu o play. Gabriela desviou o olhar. O peso da humilhação retornou. Levante a cabeça. O timbre dele não aceitava recusa, mas carregava uma segurança acolhedora. A vergonha não pertence a você. A minha dignidade foi pisoteada em praça pública. E a sua justiça será transmitida no mesmo canal. O olhar dela subiu. A expressão de Rafael era de granito, decidida. De que maneira? Quero o relatório completo. Desde o marco zero. Gabriela expôs os bastidores, a escuta clandestina no apartamento, a assinatura do contrato de 5 milhões, a apropriação indébita do seu mailing de clientes. O relato consumiu 1/3 de hora. Rafael ouviu como uma esfinge. Ao final da exposição, ele sacou o smartphone. Discou. Tiago, acione a inteligência. Alvo, Henrique Monteiro. 32 anos, setor de consultoria. Quero a radiografia total. Passivo, ativo, contas laranjas, sujeira na vida pessoal. O pacote completo. Silêncio estratégico. Pra ontem. Encerrou a chamada. Focou em Gabriela. A operação de desmonte vai começar. Qual o seu ganho com tudo isso? Ela questionou. A minha aversão a perfis como o do Henrique. Parasitas corporativos. Sangram o hospedeiro e o descartam no meio-fio. Rafael debruçou-se sobre a mesa. E, acima de tudo, a sua integridade não merece esse tratamento. Nós somos estranhos um para o outro. Eu já mapeei o seu potencial. A memória do evento profissional ressurgiu na mente de Gabriela. Há um semestre. O Congresso de Inovações Sustentáveis. Ela discursou sobre seu projeto. Rafael estava na plateia. A conversa após o painel fluiu. Cartões foram trocados. O convite para uma parceria futura ficou no ar. E ali estava ele, entregando as chaves do castelo. Qual a sua fatura por essa proteção?
Gabriela inquiriu. 0. O canto da boca de Rafael subiu levemente. A satisfação de assistir ao choque de realidade no rosto dele já paga a conta. O aviso sonoro do aparelho dele tocou. O relatório havia chegado. Ele correu os olhos pela tela. A eficiência do Tiago é louvável. O monitor foi virado para Gabriela. O extrato não mentia. 3 contas ativas, 2 no azul, a terceira afundada em um rombo de 120 mil. A vista de Gabriela absorveu os números. O credor operava no mercado paralelo. Agiotagem. Com prazo estourado há 60 dias. O calote é real, Rafael traduziu. E a taxa de juros diária é assassina. Mas a manchete de hoje fala em uma captação de 5 milhões, que ainda está no trâmite burocrático. O zoom dos dedos de Rafael abriu a tela. A liquidez desse aporte demora pelo menos 60 dias, num cenário otimista. E no cenário pessimista, a corda arrebenta. E o departamento de cobrança do agiota costuma ser bem persuasivo. A peça que faltava no quebra-cabeça de Gabriela se encaixou. A urgência dele era de vida ou morte. Literalmente. Rafael arrastou o dedo para o próximo slide. O cenário piora. O CNPJ dele é uma casca vazia, receita 0, portfólio zerado. Os únicos contratos que geram caixa foram carimbados com o seu selo de aprovação. Inacreditável. Você foi o bote salva-vidas dele. Quando os tubarões foram espantados, ele te jogou ao mar. O combustível da raiva inundou o sistema nervoso de Gabriela. Uma energia madura, fria, destrutiva. Qual a estratégia para materializar essas provas? Ela instigou. O sorriso de Rafael agora era genuíno e feroz. A materialização já está na nossa mão. O notebook foi aberto. A caixa de entrada estava lá, uma enxurrada de correspondências. A minha equipe furou a barreira do servidor dele, a auditoria é total. O primeiro anexo foi aberto por Gabriela. O remetente era Henrique, o destinatário, um cliente VIP. O texto creditava a ponte à intermediação pessoal da minha futura esposa. O segundo e-mail ia para outro tubarão do mercado. A Gabriela é a nossa garantia de sucesso nessa operação. O terceiro era direcionado a Vanessa. Aguenta firme mais 2 meses. A gente liquida a fatura e eu chuto ela para escanteio. O registro temporal datava de 6 meses atrás. A conspiração já fez aniversário, Gabriela constatou, perplexa. Exatamente no dia em que o primeiro cliente da sua lista assinou. O computador foi fechado com um estalo. O período de transição foi calculado para fidelizar os clientes à marca dele, cortando você da equação. E a participação da Vanessa, coautora do estelionato, desde o dia 1. O asco revirou as entranhas de Gabriela. O estômago embrulhou, mas o cérebro estava afiado. Qual o destino dessa munição? O cardápio tem 2 vias. O indicador de Rafael subiu. Via 1. A gente abre a torneira na imprensa, destrói o CNPJ, aniquila a reputação. Ele vira radioativo no mercado. E a via 2. O dedo médio se ergueu. A gente monta o picadeiro pessoalmente, no meio da nata do mercado. Evento de gala, sem chance de fuga. Qual a data? O Henrique vai bancar um evento de networking, depois de amanhã. O lançamento oficial da nova era da empresa. A tela do celular de Rafael exibiu o convite digital. Cota de 300 VIPs, a diretoria de São Paulo inteira, cobertura midiática. O meu nome estava na lista, antes da execução no altar. Cenário ideal. Rafael abandonou a cadeira. Mirou o horizonte de vidro. A sua entrada triunfal será comigo. Como seu adereço de luxo. Como a dona do negócio. Gabriela saltou da poltrona. Como é que é? O meu braço de engenharia ecológica precisa de um comando. O cargo é seu. Ele a encarou. Base de 50 mil na carteira. Participação nos resultados. O leme do barco é seu. Rafael, essa esmola de luxo eu não aceito.
Dessa forma, não. Você me confunde com o Exército da Salvação? A postura dele endureceu. O seu currículo foi avaliado. A sua competência é o ativo que eu quero. Isso é uma transação comercial. Ponto. O silêncio de Gabriela foi a resposta. Assine o contrato. Desfile no red carpet dele e no exato momento em que ele estiver discursando no topo do mundo. Rafael abriu o sorriso letal. A gente detona as pilastras. O filme da humilhação passou em câmera rápida. O vexame, os vídeos virais, a crueldade nos comentários. E no centro de tudo, a figura de Henrique, certo de sua impunidade, o dono da razão. Temos um acordo. O aperto de mãos selou o pacto. Faça bom proveito do crachá. O aparelho de Gabriela emitiu um sinal. Número bloqueado. Mensagem de texto. Se aliar ao Rafael é um erro primário. Fique quieta no seu canto. A tela foi exibida para Rafael. A calma dele foi perturbadora. A inteligência dele já apitou. De que jeito? A sombra dele já está na sua cola, desde o momento do escândalo. Qual o nosso próximo passo? Ele vai tentar o terrorismo psicológico. Vai latir. Os polegares de Rafael voaram no teclado virtual. O problema é que ele vai morder o cachorro grande. Um novo torpedo interceptado. Agora na tela do aparelho de Henrique. O sistema de Rafael estava no ar. Remetente, Vanessa. Henrique, a Gabriela está na torre do Rafael Alcântara. O risco é real? A tréplica de Henrique chegou em segundos. Risco altíssimo. O controle de danos precisa ser agora. Os olhos de Rafael encontraram os de Gabriela. O cheiro do medo está no ar, e o medo leva a erros crassos. Qual a nossa jogada? A jogada do crocodilo. O smartphone foi para o bolso. A gente espera ele pular e engole. O relógio marcava 30 horas para o evento. O bunker era o escritório de Rafael. A mesa estava forrada com a materialidade do crime. Dossiê completo. O mapa da mina. Camila somou forças na última hora. O briefing foi passado por Rafael. O cheque-mate exige uma voz humana, ele calculou. Alguém que tenha presenciado a maquinação da fraude. Bruno, o padrinho, Camila colocou a peça no tabuleiro. Parceiro de crime desde a época da faculdade. A lealdade canina dele ao Henrique é intocável, Gabriela alertou. E se a oferta for irrecusável? Rafael puxou um novo documento da pilha. O nome do Bruno também consta na lista do agiota. 40 mil vencidos. A ideia é subornar a justiça? A ideia é abrir a porta da jaula. A cadeira de couro rangeu com o movimento de Rafael. A quitação do título é feita. A língua dele se solta. A conta fecha para todos. O estômago de Gabriela deu um nó. A manobra fedia. Passava dos limites. Ele desossou a sua dignidade em praça pública, Camila disparou. O limite moral entre vocês foi quebrado lá. A verdade doía. Fechado, a noiva descartada cravou. A gente encurrala o Bruno. O alvo foi isolado em um café de esquina. A paranoia no rosto de Bruno era visível. O radar ligado para qualquer movimento suspeito. Rafael cortou as preliminares. A sua dívida na rua é de conhecimento público, assim como a sua conivência no estelionato sentimental contra a Gabriela. A temperatura corporal de Bruno despencou. Não faço a menor ideia do que você está falando. A escuta no apartamento pegou a sua presença no áudio. Gabriela dobrou a aposta. A minha memória visual registrou a sua entrada lá. O silêncio foi a confissão. A gente limpa a sua barra na rua. Rafael colocou as cartas na mesa. 40 paus, o Pix cai na hora. O seu trabalho é validar a versão dela no microfone. O Henrique arranca a minha cabeça. O Henrique estará engasgado com o próprio sangue financeiro. Os e-mails hackeados brilharam na tela de Rafael. A destruição dele está encomendada. O seu papel é decidir se vai estar no palco ou na plateia quando a granada explodir. O cérebro de Bruno processou a tela. Depois a presença de Gabriela.
Engoliu a seco. Beleza, eu abro o bico. A transação financeira de Rafael foi imediata. O saldo de R$ 40 mil pingou na conta. O alívio umedeceu os olhos de Bruno. Valeu, de verdade. O seu convite para o coquetel está mantido, Rafael instruiu. Quando a deixa for dada, você entra em cena. Um aceno rápido. Bruno levantou a gola e desapareceu. O instinto de preservação dele vai falar mais alto? Gabriela duvidou. Vai, ele está no fundo do poço. O amanhecer trouxe a preparação. Ducha demorada. A escolha da armadura, vermelho vibrante, seda longa, o recorte elegante que impunha poder. Saltos altíssimos. Camila assumiu os pincéis, fios livres, textura de ondas, os lábios em tom bordô. O visual está magnético, a amiga atestou. O meu estômago está revirando. Com medo ou sem, você vai roubar a cena. O transporte de Rafael estacionou pontualmente às 18 horas. Ela embarcou. O magnata já estava posicionado, alfaiataria escura, a gravata prata contrastando. Nervos no lugar? Indagou ele. Totalmente. Porém, na reta final do trajeto, o comunicador de Rafael tocou. Tiago na linha. O nosso canário voou, Bruno sumiu. A chamada foi aberta para o carro. Explique o sumiço. Caixa postal direta. Mensagens no vácuo. A portaria confirmou a saída na calada da noite. Mala e cuia. Um buraco abriu no peito de Gabriela. O Henrique vazou a operação. A intimidação deve ter sido pesada, Rafael analisou. Ou o pix dele foi mais gordo. Qual o plano B? A ansiedade de Gabriela explodiu. O fator humano foi eliminado. O dossiê eletrônico continua valendo. Material extraído da Deep Web. A defesa dele vai cravar fraude na certa. A mente de Rafael processou o novo cenário em frações de segundo. O salão de festas estava a 5 quarteirões. A gente joga sem rede de proteção, ele decidiu. De que jeito? O ataque frontal, no meio dos holofotes, você levanta a lebre, e na hora da negativa dele, o sorriso de predador de Rafael voltou. A gente detona o dossiê mesmo assim. O Tribunal das Redes Sociais dá o veredicto. A margem de erro é altíssima. Tudo no topo exige vertigem. O veículo estacionou na porta do hotel 5 estrelas. Patrimônio histórico paulistano. O tapete carmim estendido, flashes, homens de preto nas entradas. Gabriela observou pela janela. O casal 20 da noite chegando. Henrique e Vanessa. O retrato da felicidade. Distribuindo sorrisos para as lentes. O botão de desistir ainda está ativo, Rafael testou. O olhar dela encontrou o dele. Depois mirou o hotel. Puxou o ar. Vamos para cima. As portas do carro abriram. Em sincronia. O braço dele serviu de apoio. O dela entrelaçou com firmeza. Os disparos das câmeras cegavam. A gritaria dos repórteres era ensurdecedora. Gabriela, a união com o Rafael Alcântara é para valer? Rafael, você engatou um romance com a noiva rejeitada do Henrique Monteiro? Gabriela, o que você diz sobre a humilhação nacional? O silêncio deles foi a resposta. O caminhar foi ininterrupto, rumo ao olho do furacão. Henrique fazia sala no foyer principal, rodeado de cifras. O olhar cruzou com o de Gabriela. A espinha dele gelou. Vanessa acusou o golpe. As unhas cravaram no terno dele. A distância entre os casais encurtou para 3 metros. Henrique! A saudação de Rafael foi pacata, mas a lâmina estava escondida. Rafael! Inesperado! O ensaio de sorriso de Henrique foi um desastre. Não sabia que a minha festa estava no seu radar. E não estava. O olhar de Rafael migrou para a parceira, até o momento em que a minha presença foi solicitada. A fúria transbordou no olhar de Henrique para Gabriela. Gabriela, o seu convite foi revogado. A sua recomendação era que eu ficasse no porão chorando pitangas? Ela rebateu. Arrasada, enterrada. As conversas paralelas no entorno cessaram. O foco da noite virou um só. Você está montando um circo, sibilou Henrique. Calma.
O salto de Gabriela deu mais um passo. O circo vai abrir agora. O timbre de voz subiu, preenchendo o ar-condicionado do salão. Me atualize, Henrique. Qual o saldo da cartela de contatos que você furtou da minha agenda? O tempo parou no ambiente. A risada de Henrique foi exagerada, ensurdecedora, atuação barata. Eu cometi um furto? Ele buscou cumplicidade na plateia. Vocês acreditam nessa histeria? O coro de risos acompanhou, desconfortável, mas atento ao desenrolar. Gabriela, a sua dor de cotovelo é compreensível. Henrique tentou manter a pose, ajustando a gola. Mas essa onda de fake news não vai reatar o nosso noivado. Você não serve nem para troco. Então, qual o motivo do show? E do acompanhante de luxo? Henrique apontou o dedo na cara de Rafael. Tática de causar ciúme na quinta série? A estátua de Rafael permaneceu imóvel, olhos de águia. A minha presença é a luz na sua escuridão de mentiras, Gabriela afirmou. O tom de voz dominava o ambiente. Mentiras? O peito de Henrique estufou para frente. A mentira aqui é o seu recalque em não engolir o fato de ter sido trocada, porque a escolha foi óbvia. O sorriso triunfante de Vanessa estampou seu rosto. A posse do braço dele foi reafirmada. A verdade é que você adora passar vergonha no crédito. Outra vez. Henrique dividiu a fala com o salão. E para ser bem franco, o clima está ficando pesado. O reforço familiar chegou. O Dr. Carlos assumiu a linha de frente. Gabriela, retire-se do evento, antes que a segurança precise intervir. A intervenção seria em favor de quem? A voz grave de Rafael rompeu o silêncio, letal. Em favor do equilíbrio, o patriarca contra-atacou. O meu herdeiro está pisando em outro patamar agora. O dinheiro aqui é grosso. Não há margem para surtos histéricos. Surtos? O sangue de Gabriela ferveu. 50% desse salão é obra minha. O acesso à minha árvore genealógica, o lobby, o networking. E eu bato palmas para você por isso. O tom paternalista de Henrique era nojento. O fato de você ter facilitado as coisas não tornava o nosso convívio viável. Negócios são negócios. Afeto é afeto. O seu afeto pelos meus contatos te rendeu a assinatura do seu pai. A assinatura foi fruto da minha competência. Os tapinhas no próprio peito confirmavam a empáfia de Henrique. A minha lábia, o meu suor. Alguns engravatados concordaram com a cabeça, validando o discurso. A Gabriela é o centro do próprio universo, destilou Vanessa. Tom angelical, veneno puro, sempre exigindo a autoria de tudo. O meu currículo conta com 3 anos de ralação na base da pirâmide, Henrique dramatizou. A minha reputação tem o meu nome. E, claro, cruzei com pessoas por tabela na vida da Gabriela. Mas o aperto de mão final foi mérito meu. O poder de convencimento foi obra minha. A linguagem corporal dele pedia a absolvição dos pares. Palmas abertas. Vítima. Ela precisa de um Judas para justificar o fracasso como noiva. Mas a conta é exata. A química acabou. E ela ficou presa no passado. O coro dos investidores comprou a narrativa. Acenos de cabeça. Pena do noivo atacado. Apresente as provas. Henrique jogou a isca. Arrogância plena. Mostre o meu crime. Mostre o furto. Vá em frente. O palco é seu. O deboche reinava no rosto dele. A coroa da vitória. Ele tinha certeza de que a partida estava ganha. O smartphone de Rafael saiu do bolso. O pareamento com os telões do salão foi instantâneo. O brilho dos LEDs ofuscou a todos. A demanda por provas chegou? Rafael ecoou. Seu desejo é uma ordem. O primeiro print pipocou na tela. Uma troca de mensagens. Remetente. Henrique. Destinatário. O bilionário Augusto Ferreira. Registro. 14 de agosto de 2025. Assunto. Proposta de aliança. A íntegra. O primeiro contato com o senhor foi possível graças à minha futura esposa, Gabriela Ferraz. Ela atesta o seu interesse em nossa consultoria estratégica.
Aguardo confirmação para o café. O sangue drenou da face de Henrique. Que sistema você invadiu? Tem mais no pacote? Rafael disparou. O slide mudou. O foco agora era outro cacique do mercado. Roberto Andrade. A Gabriela forneceu seu canal direto. Ela reforça o elo de confiança mútua. Portanto, o meu serviço está validado por ela. O passo para trás de Henrique foi instintivo. Isso não atesta crime algum. Mesmo, o terceiro print dominou o salão. Qual a sua análise para este aqui? O destinatário era o Dr. Carlos, o próprio patriarca. Data: 20 de outubro de 2025. Pai, a pescaria no aquário da Gabriela rendeu 8 peixes grandes. A certidão de casamento vai abrir o cofre de São Paulo, Rio e Brasília. As famílias tradicionais vão cair no nosso colo. É o cheque-mate. O choque da elite paulistana foi um trovão abafado. O rosto do Dr. Carlos transbordava vergonha. Isso é uma montagem, Henrique gritou a plenos pulmões. Cybercrime. A inteligência artificial consegue simular esse timbre também? O dedo de Rafael deu o comando final. Um arquivo de áudio. O play. A acústica do salão reproduziu a voz de Henrique. Alta definição. Bruno, parceiro, o meu único foco é a conta bancária. A Gabriela é bacana, mas a presença dela me irrita. O bônus é que o sobrenome dela vale ouro. Assim que a aliança for pro dedo, eu dreno o capital e peço o divórcio. O questionamento de Bruno no áudio. E a situação com a Vanessa? A Van é paciente. A nossa estratégia está alinhada. Fim da reprodução. O ar no salão se tornou irrespirável. As cordas vocais de Henrique falharam. A boca articulou sílabas mudas. O registro data de 8 meses atrás, Rafael complementou. A fraude foi pré-nupcial. Os dedos de Vanessa soltaram o braço dele. O recuo dela foi de 2 metros. Meu bem, calma, eu traduzo a situação, Henrique suplicou. Traduzir o que exatamente? A voz dela era um vendaval. Que o meu papel nessa história foi de idiota útil. Não, você está distorcendo. As suas promessas de amor eram eternas. O descarte dela era a prova. A maquiagem de Vanessa derreteu em lágrimas. No final das contas, eu era só o estepe até o dinheiro cair na conta. A tentativa de contenção de Henrique falhou. O safanão que Vanessa deu nele foi público. O telão mudou. A radiografia bancária. O buraco negro de R$120 mil. A vida de Henrique está penhorada com agiotas. O prazo fatal é em 14 dias. O zoom de Rafael destacou a dívida. A insolvência é total. A salvação dependia da credulidade do cheque de vocês. O olhar do Dr. Carlos queimou o próprio filho. A repulsa, o ultraje. A sua palavra de que a folha estava limpa foi empenhada. Pai, o buraco? O meu aporte de 5 milhões foi derramado no ralo de uma fachada. O tom do patriarca era quase um sussurro, mas o peso cortava o ar. A sua deslealdade atingiu a sua família, os seus sócios. A defesa de Henrique virou para a banca de investidores. O desespero tomou conta. Existem nuances. Eu posso contextualizar os fatos. Contextualizar? Um dos peixes grandes interrompeu. A contextualização é o seu diploma de estelionatário. Um segundo figurão levantou a voz. E de pivete corporativo. A debandada começou. O primeiro virou as costas. O efeito cascata. Em menos de 300 segundos, a festa estava em ruínas. 50% do quórum evaporou. Henrique estava isolado, o centro do próprio picadeiro, abandonado. Vanessa já estava no táxi. O Dr. Carlos saiu sem se despedir. Os aliados sumiram, os parceiros fugiram. A aproximação de Gabriela foi lenta. 3 passos, até a distância da respiração. A sua sentença foi de que eu não tinha o gabarito. O tom dela era pacífico, impenetrável. Mas a única fraude nesta sala atende pelo seu nome. O contato visual foi a ruína dele. A busca por uma resposta inteligente, mas o cérebro dele estava em pane.
Rafael se posicionou, a mão dele na escápula de Gabriela. A sua agenda está livre dele. O giro de ambos para a saída. O início da caminhada. Antes que o casal cruzasse o limiar, o grito rasgou o salão. Parem! Uma senhora, cabelos prateados, traje azul noite. A identificação de Gabriela foi imediata. Doutora Silvia Pacheco, a tubarão que dominava as contas do Estado. O passo firme dela até o centro do palco. O fuzilamento com os olhos em Henrique, a atenção virada para Gabriela. A introdução desse indivíduo a mim foi feita por você, há 6 meses, na residência dos seus pais. O aceno positivo de Gabriela. Correto. O seu atestado de idoneidade garantiu a lisura dele, a competência, o caráter, a postura de esfinge da doutora Silvia. O meu aporte de 200 mil na conta dele foi lastreado unicamente na sua credibilidade. O balbuciar de Henrique. Doutora Silvia, me deixe... Silêncio. O corte foi de guilhotina. A sua falsidade me atingiu a Gabriela, fez todo mundo aqui de palhaço. Roberto Assunção levantou. O magnata dos hotéis. O alvo da fúria era Henrique. O meu cheque de 300 mil também sumiu, o dedo em riste. Para financiar o crime organizado? A leitura não é essa. O rato tentou se explicar. A aplicação foi feita em estrutura. A sua aplicação foi em vigarice. A terceira voz foi de Fernanda Rios, a CEO da tecnologia. E o endosso da Gabriela foi a sua chave mestra. O zumbido da revolta dominou. Advogados sendo acionados via telefone. A justiça feita na hora. O gatilho de um fotógrafo. O flash estourou na cara pálida do golpista. O vídeo sendo gravado. O upload para os stories. Em 120 segundos, a hashtag Ticácio Henrique Golpista dominou o Twitter. Juliana e Patrícia, a claque que apedrejou Gabriela na cerimônia, tentavam a saída pelos fundos. A barreira humana foi a doutora Silvia. A conivência de vocês também foi registrada. Os risos, o escárnio, o olhar de repulsa da doutora Silvia. A sujeira dele respinga em vocês. O rosto de Juliana foi ao chão. O pranto de Patrícia estourou. A gente foi enganada, ela gemeu. Problema de vocês. A doutora Silvia retomou o contato com Gabriela. A reparação moral começa agora, diante de cada um de nós. O peso do silêncio no ar. O constrangimento. Roberto Assunção quebrou o gelo. Caminhou até Gabriela. O perdão que te peço é público. A minha arrogância custou caro. O filtro devia ter sido maior. A mão estendida. O seu alerta foi ignorado e nós pagamos o preço. O aperto de mãos de Gabriela. O silêncio magnânimo dela. Apenas a recepção do gesto. Fernanda Rios na sequência. As minhas sinceras desculpas, Gabriela. Foi uma falha nossa. A fila de investidores foi se formando. O meia-culpa de uns, a prospecção de futuros negócios de outros, o resgate absoluto da reputação, o espectador Henrique assistindo à própria morte social, congelado. No epicentro do próprio funeral corporativo, o retorno do Dr. Carlos, a marcha decidida rumo ao filho, o confronto nariz a nariz. O seu crachá está cancelado, o seu sobrenome foi riscado e a sua parte no patrimônio evaporou. Pai, tenha misericórdia. O meu luto começa hoje. A saída do Dr. Carlos, definitiva. Os joelhos de Henrique desabaram. O tremor descontrolado. O suor frio misturado ao pranto e a completa indiferença do salão. O staff de segurança cercou Henrique. 2 armários de terno preto. Senhor, a sua presença não é mais bem-vinda. Ele se levantou. A fraqueza nas pernas, a varredura visual em busca de um salva-vidas. Uma alma caridosa. O deserto era absoluto. Gabriela, 1 minuto. O avanço dele foi patético. A solução, a gente se entende. A muralha chamada Rafael interceptou a rota. O bloqueio foi físico.
A comunicação entre vocês está cortada. O meu ponto de vista precisa ser... O seu ponto de vista foi para a lixeira. O frio na voz de Rafael era absoluto. A roleta girou. Você perdeu. A finta de Henrique parou no ombro de Rafael. Imóvel. O cerco da segurança fechou. Piedade. O choro de Henrique buscou a compaixão de Gabriela. O vacilo foi gigantesco. A minha consciência pesa, mas a regeneração é possível. O nosso futuro não acabou. A lente de Gabriela o focou, com clareza total. A imagem refletida era de um verme, mesquinho, medroso. O seu amor por mim é uma fraude, ela declarou. A sua lealdade é exclusiva ao seu ego. O seu terror é voltar a ser ninguém. Isso é cruel. Isso é fato. O passo firme de Gabriela encurtou o espaço. A parte que dói é admitir que o meu amor era legítimo, puro. O meu sacrifício por você seria cego. A submissão do olhar de Henrique ao chão, e a sua decisão foi triturar tudo, pela cobiça, pela vaidade. O suspiro final de Gabriela. A fatura chegou, e você vai pagar sozinho. O meu advogado vai te caçar. A ameaça de Henrique gaguejou. Crimes contra a honra, invasão de dados. O riso sem emoção de Rafael. Boa sorte. O meu time jurídico adora engolir amadores. O olhar de pânico de Henrique para o magnata. A percepção de que as grades da segurança eram intransponíveis. O jogo deu game over. O arrependimento de vocês será grande, a ladainha final dele. Frouxa, desesperada. Negativo, Rafael concluiu, mas o seu já começou. As garras dos leões de chácara prenderam Henrique. O esperneio inútil. O reboque constrangedor para a porta de saída. O último grito da noite. Vanessa, Vanessa, cadê você? A dita cuja na calçada do hotel, chamando um aplicativo de carona. O nome soou nos ouvidos dela. O olhar de relance, as costas viradas, o embarque na fuga, o desaparecimento, o corpo de Henrique lançado no passeio público, o baque da porta principal do hotel trancando, o carimbo da exclusão social. No interior do salão, o ar encheu os pulmões de Gabriela como se fosse a primeira vez. A mochila de chumbo foi retirada dos seus ombros. O toque da mão de Rafael na coluna dela. Acolhedor, protetor. Fim de jogo. Fim de jogo, o eco dela. A dispersão do PIB paulistano começou. A doutora Silvia, no entanto, permaneceu. A aproximação foi até a dupla. Gabriela, a minha holding precisa de você. A operação está engolindo o mercado. A vaga exige estratégia, exige coluna ereta. O sorriso da matriarca. O seu perfil. O cérebro de Gabriela processou a reviravolta. A minha gratidão é infinita, de verdade. Faça as contas e me acione. O cartão Gold da doutora Silvia passou de mão. O topo foi feito para gente da sua estirpe. A saída da investidora, o ataque de Camila, o abraço esmagador na amiga. O mundo é seu. O troféu está na sua estante. A retribuição do abraço. O dique dos olhos finalmente transbordou. O choro era de outra natureza. O gosto não era de sal amargo, era de libertação. A postura respeitosa de Rafael ao lado. A conclusão do momento. O sorriso dele. Uma mesa para 3, a conta é minha. A mão dela secou as pálpebras. O sorriso dela devolvido a ele. Mesa para 3. A saída do hotel, lado a lado. A chuva de flashes renovada. A indiferença de Gabriela perante os paparazzi. A alma, pela primeira vez na história, voando livre, e o verme da história exilado em seu habitat natural, no ostracismo, exterminado, cancelado. O bistrô paulistano era refúgio, sofisticado, iluminação na medida. A mesa do trio foi escolhida com vista para a metrópole. A leitura do menu por Gabriela era mera figuração. O cérebro estava no espaço. A tremedeira das mãos, o residual da guerra biológica. O seu corpo precisa de glicose, Rafael recomendou. Eu sei, a ficha do que rolou ainda está caindo.
Os dedos de Camila ampararam os da amiga. O seu desempenho foi digno de Oscar, brutal. O Oscar é nosso, Gabriela corrigiu, a gratidão voltada para Rafael. O bastão seria pesado demais para mim sozinha. O braço era seu. A taça de água de Rafael subiu aos lábios. A faísca precisava apenas de oxigênio. A anotação do Maitre foi invisível. A descrição absoluta. Qual a pauta para amanhã? Gabriela sondou. A pauta? A descontração na cadeira de Rafael. Você reinicia o sistema, faz o backup do sono e bate o ponto na minha cobertura na segunda-feira. O contrato era para valer? O meu tempo é a moeda mais cara do mundo. O sorriso dele. Às 8 da manhã da segunda, a cadeira do comando é sua. O repertório de respostas de Gabriela esgotou. O início da noite era o inferno, encarando o carrasco. O final da noite era a presidência de um projeto milionário. O reboot da vida. Sou muito grata. O sussurro escapou. O mérito é seu. Agradeça ao espelho. O tremor no aparelho de Camila. O choque no rosto da amiga. Senhores, a internet parou. A tela do portal principal de notícias exibida. O destaque máximo. Golpista do altar é desmascarado em evento de gala por ex-noiva traída. O flagrante de Henrique sendo ejetado pelos seguranças. O take do novo casal do poder saindo triunfante. O cemitério que virou a festa. 3 milhões de visualizações. 60 minutos. A virada de chave nos comentários. Que mulher absoluta. O roteiro do ano. Cadeia para esses 171. Justiça poética. O chip dela com o magnata já está no meu coração. A leitura muda de Gabriela. A ausência de fúria. A ausência de dor. O nirvana. O serviço dos pratos. A mastigação lenta. Os temas mundanos preenchendo o ar. Metas. Desejos. O amanhã. O fechamento da conta por Rafael. A saída para o frio paulistano. O céu claro. A carona até o seu prédio está à disposição. Rafael pontuou. Eu aceito. O motorista parou na portaria dela. A maçaneta acionada. A hesitação de Gabriela. Rafael, pode falar. Qual o motor que te fez mover as peças desse tabuleiro? A pausa reflexiva dele. A memória viva da sensação de ser o lixo de alguém. E a certeza de que ninguém merece essa cruz. O sorriso radiante de Gabriela, a saída do blindado, o aceno, o sumiço dela nas portas do edifício, no refúgio do seu lar, o descarte dos saltos, o desabar no estofado, o fechamento dos olhos, o sono dos justos, enfim, resgatado. 5 rotações da terra depois, o boteco sujo servia de escritório para Henrique, cerveja choca. Mobiliário encardido, o isolamento completo, o agiota na linha, a rejeição da chamada, o loop, o CNPJ dele extinto, a cobrança judicial dos investidores na porta, a deserdação do pai, o bloqueio em massa nas redes de Vanessa, a contemplação do vidro vazio, o pedido de repetição, o engolir a seco da própria tragédia, a batida do ponto de Gabriela às 8 em ponto. O império de vidro, o panorama de São Paulo, a peça de madeira nobre com a sua nova identidade. Gabriela Ferraz, CEO de Engenharia Sustentável. A sombra de Rafael projetada na porta. A pasta de projetos em mãos. O seu batismo de fogo. Empreendimento ecológico em Alphaville. 50 unidades horizontais. O capital na mesa é 15 milhões. A recepção do dossiê. O manuseio. O sorriso corporativo dela. A data de início? Agora. O power do notebook ativado, a imersão na planta, o derretimento do tempo, o foco absoluto, a voltagem no máximo, a vitória, o chamado para o almoço de negócios com a diretoria, Rafael e o Clube do Milhão, a prospecção rolando solta. A tutela da Gabriela sobre essas pautas é absoluta. O recado de Rafael aos pares. A caneta é dela. O referendo da cúpula. O respeito no ar. O cheiro de dinheiro. Roberto Assunção à mesa. O rei dos hotéis.
Gabriela, o meu projeto de retrofit em 3 hotéis tem a sua cara. Padrão verde total. O cartão dourado deslizado na toalha. Fechado? Fechado. O fim do expediente. O retorno à sala. O corpo na poltrona. O ar pesado sendo expulso. O telefone piscando. Camila. O termômetro do primeiro dia? Impecável. A minha profecia se cumpriu. Você é dona desse jogo. O encerramento da chamada. A vista da janela. A luminosidade noturna de São Paulo. O saldo final. O noivo descartado. A ressurreição da própria existência. Sextou. O café chique na Faria Lima servia de espera para a reunião com Rafael sobre o projeto de Alphaville. A entrada de uma figura feminina. Jovem, casa dos 20, look despretensioso, o inchaço do choro recente no olhar. O pedido de um expresso, o assento no canto, o abandono. O deslizar de dedo na tela, o choro reprimido, o raio-x de Gabriela na cena, o espelho da própria dor pretérita, o abandono, a elevação do corpo, a caminhada até a ilha de dor. Com licença, a intromissão é indelicada, mas o seu semblante me preocupa. A subida do olhar da menina, o dorso da mão enxugando o rosto. Eu agradeço. O fim de um ciclo amoroso é doloroso. A cadeira está livre? O aceno positivo. A aproximação. O estrago foi profundo? No fundo da alma. O nó na garganta da menina. O show dele foi para a plateia cheia, no parabéns da festa dele. O microfone na mão para dizer que eu era descartável, banal. As gargalhadas dos convidados acabaram comigo. O coração de Gabriela sentiu o baque. O gatilho não era pessoal, era o espelho da ferida da outra. Qual o tempo de casa de vocês? 2 invernos. E a sua dedicação foi 100%? 200%. O choro rompeu as barreiras, mas a minha nota de corte não foi atingida. O toque de Gabriela na mão trêmula, a segurança do abraço, o conforto, grave essas palavras na sua alma. A conexão dos olhares. A sua nota foi além do corte. O QI dele é que não alcançou a sua grandeza. Mas a vergonha é uma falácia. Quem humilha o próprio reflexo no outro é o fraco. Regra de ouro. O estancar das lágrimas da jovem. Qual a fonte dessa sabedoria? A vivência empírica de 7 dias atrás. O compartilhamento da saga. O desmoronamento no altar. O massacre público. O troco servido frio. O triunfo no topo do prédio. A audiência hipnotizada da garota. O fim do relato. O sorriso brotando. O primeiro do dia. A sua força é surreal. Negativo. O aperto de mão de Gabriela. A minha resiliência é que é, e o seu espelho também mostrará isso. A entrada de Rafael no recinto, a leitura do cenário, o compasso de espera, o desfecho minutos depois, o abraço de urso da menina em Gabriela. A minha gratidão é eterna, salvou o meu dia. O futuro te pertence. A saída da menina, a coluna ereta, a dignidade restaurada, a ocupação da cadeira por Rafael, o sorriso lateral, ampliando o escopo de negócios para a psicanálise, apenas pagando o pedágio de quem estendeu a mão para mim na tempestade. A epifania de Gabriela foi plena. A cicatriz no peito persistia, mas a dor se transmutou. Virou potência, virou maturidade, virou ferramenta de cura coletiva. O defunto da noiva em prantos no altar foi enterrado. A nova Gabriela emergiu das cinzas. Superior. E, no topo do seu próprio Everest, o orgulho de pertencer a si mesma era inabalável. Se a jornada de Gabriela te mobilizou, se o sangue ferveu com a empáfia de Henrique, ou se o sabor da justiça desceu suave na sua garganta, a sua curtida aqui embaixo é obrigatória. O seu like é o termômetro do nosso projeto, a prova de que o coração bate mais forte desse lado. E o microfone está aberto. De qual canto do Brasil ou do mundo você está conectado? A minha leitura é atenta, garanto. O meu ritual é responder pessoalmente a quem deposita o seu tempo aqui.
A sua cidade, a sua identidade, a sua mensagem. O meu interesse é a sua voz. Se a catarse que as histórias causam é o seu combustível, o botão de inscrição no canal é o seu próximo passo. A nossa comunidade está dando os primeiros passos e a sua inscrição é a fundação desse edifício. A nossa aliança depende disso. E o show não terminou. As duas janelas na tela final guardam a sua próxima emoção. O nosso reencontro no próximo take é garantido.